E essa parte tributária, assim, a gente inclusive tem alguns parceiros para fazer esse planejamento pré-imigratório, entendeu? É muito importante, entendeu? O cara que é empresário aqui no Brasil, tem várias empresas, tem que fazer esse planejamento pré-imigratório para evitar exatamente essa questão de bitributação, entendeu? Apesar do que nos Estados Unidos não tem um tratado de contra a bitributação com relação ao Brasil, porém tem um tratado de reciprocidade, né? Se você recolher aqui, se eu tiver lá e cá, tiver tributado aqui no Brasil, por exemplo, 20% de determinado tipo de aplicação ou de recebimento, e lá nos Estados Unidos tributar 30%, eles compensam esses 20% que você recolheu aqui, entendeu? Dá para fazer. Era uma pergunta que eu tinha. Então, existe essa reciprocidade, né? Não é, Aham. não é tratamento contra a bitributação, entendeu? Um tratamento de reciprocidade, né, que tem. Tá. Mas assumindo então o cenário, por exemplo, então vamos, talvez não precisa aprofundar tanto, mas havendo uma fraude fiscal, por exemplo, aí então isso envolveria as agências, os responsáveis americanos que iam entrar em contato com os brasileiros para ver como é que a gente penaliza essa pessoa. Veja bem, o órgão regulamentador nos Estados Unidos do Vista B5 é a Security and Exchange Commission, né? É uma agência que tem, muito forte, entendeu? Inclusive, eles, nesses projetos que deram problema, foi eles que movimentaram a promotoria pública. As pessoas estão presas, entendeu? Os develos, os administradores estão presos, não só de um projeto, de vários projetos. Isso é a SEC, então? É a Security Exchange. Eu achei que fosse o IRS lá, de Receita Federal deles lá. Não, é a Security Exchange, que a regula. É o equivalente da nossa CVM. Exatamente. Então, eles são muito criteriosos, não muito assim, incisivos com relação a isso. O developer ele tem que estar credenciado na SEC para... Não, a SEC é que regulamenta o mercado, certo? E ele tem as suas limitações. Faz sentido, porque é algum tipo é uma atividade de dívida, né? Então, de certa forma, configura um produto do mercado de capitais. O projeto em si tem que ser credenciado junto à USCIS, que é a Agência Americana de Imigração. Tem todo um camalhaço de documentos que você tem que apresentar, entendeu? Tem que cumprir as exigências para que ele aprove o projeto e a partir daí você possa divulgar para captar recursos estrangeiros que querem aplicar através do Vista B5. Entendi. Tá. Então, vamos pensar agora sobre outros serviços, então, que o seu escritório presta, assim, beleza, eu estou lá, essas são as coisas da vida, né? Pessoas morrem, adotam filhos, sei lá, tem que mandar dinheiro para a tia comprar um papagaio, assim, esse dia a dia, uma vez que a pessoa mudou lá para os Estados Unidos e está vivendo lá, com a família. Quais outros serviços jurídicos, quais outras interfaces você tem com seus clientes após o visto EB5 ser emitido? Bom, veja bem, Renato, a gente oferece o suporte ao brasileiro que quer aplicar no visto EB5 desde o início dos esclarecimentos iniciais, como é que funciona, quais são o passo a passo, ou seja, a gente dá uma abordagem bem clara acerca do funcionamento da aplicação e acompanha até o 5º ano, que é a data da devolução dos recursos, tá certo? Okay. E, inclusive, sem nenhum custo para o cliente, né? Ok. Isso é outro diferencial nosso também, certo? Legal. Jorge, então quer dizer que você trabalha de graça? Lógico que não, né? Mas quem é que nos remunera, Renato? São esses projetos que nós pensamos dentro do mercado americano, projetos seguros, projetos que a gente entende que o risco é mínimo possível, entendeu? A gente coleta 2, 3, estourando 4, para poder fazer uma sugestão para o investidor brasileiro. Jair, mas eu quero aplicar em outro projeto. Não tem problema nenhum, a gente pode analisar esse outro projeto que você queira também, mas esse aqui a gente já fez aquelas 2 diligências correspondentes, analisamos a documentação, fizemos a triagem de quem é o developer, quem é o próprio centro regional em si, entendeu? Então, esse pessoal aqui nos remunera. Por isso que a gente entendeu que não precisava a gente estar cobrando mais algum valor com relação ao cliente, né? A gente oferece sem nenhum custo toda a aplicação, tanto é que eu disse que aqueles 5 clientes que nos procuraram, que deram problema, eu falei para você, se vocês tivessem nos procurado, vocês não teriam nenhum custo adicional e certamente não estariam passando por esse problema aqui com você, entendeu? Tá.
Então, você está dizendo, você atua, essa remuneração que você deixa de cobrar do teu cliente durante os 5 anos, você busca prestando serviço, por exemplo, para os developers ou para os... Não, o centro regional não, né? Para os developers. São os projetos que nós credenciamos aqui no escritório, tá certo? Tá. A gente, eles são que nos remuneram acerca de todo o trabalho que nós realizamos, né? Acaba fechando o ciclo aí, né? Porque você está próximo do developer para se certificar de que o developer é sólido, né? É crível. E aí tem um investidor que vai pôr esse dinheiro nesse projeto. Tá. E geralmente a gente tem uns developers que a gente tem trabalhado já com outros projetos, entendeu? Os caras já pagaram os investidores anteriores, entendeu? Tá. Então tem uma relação de confiança aí, entendeu? Tá bom, mas a gente continua falando sobre o EB5, né? Mas pensando agora que até a gente estava falando antes da conversa começar, inventário, por exemplo, né? Diferencial, aqui a taxa o imposto de herança lá é 4%, 5%, lá pode chegar a 40%. 40%, exatamente. Como é que funciona essa? Isso aí é uma das áreas que nós atuamos no escritório, esse processo de inventário de estrangeiros que tem bem no Brasil e de brasileiros que têm bens em outros países, em especial nos Estados Unidos, né? Okay. Muitas pessoas brasileiras, às vezes, viajam para os Estados Unidos e ficam maravilhados com aquelas casas maravilhosas que tem lá, né? Um preço relativamente barato, entendeu? Uhum. Casas de 300 até 1 milhão, 2 milhões, isso aí é o limite da pessoa que vai dirimir a sua aquisição, né? Uhum. Mas muitas pessoas se deslumbram por essa beleza e não se preocupam acerca de um eventual planejamento que a pessoa deva ter, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos existe o imposto de herança lá, que é o Estate Tax, que ele é 40% imóveis acima de $1 milhão, $1 milhão, desculpa. Então, é um valor bem expressivo, pesado, né, para você pagar. Entendeu? State Tax é o imposto de herança. De herança, State Tax, entendeu? Tá. Então, vale a pena a pessoa fazer um planejamento antes de fazer uma aquisição dessa, fazer um planejamento tributário para que o próprio planejamento sucessório, tem alguns institutos dentro do direito imigratório americano, do direito americano, que é o trust, né? Tem o revocable trust e irrevocable trust, que vocês podem fazer algum tipo de mecanismo, usar também. Tem alguns tipos de aquisições através de offshore que você compra para poder fazer um trabalho de redução, de eliminação desse pagamento, desse state tax, entendeu? Então, essa questão é bem interessante que antes de comprar um imóvel, lógico que você fazer uma diversificação de ativos, principalmente nos Estados Unidos, que é um país com uma economia muito pungente, é interessante demais. Você tirar, como a pessoa fala, você não pode colocar os ovos numa mesma cesta, né? Entendeu? Então tem que colocar, diversificar em outros. Uma eventual instabilidade econômica, né? De país aqui, talvez até o Brasil esteja passando também por algum tipo de instabilidade dessa, e um plano B desse é sempre salutar o investidor fazer uma análise e essa opção. Né? Não, você mencionou o setor de casas, né? A gente até falou antes, né? Eu tive uma conversa muito interessante sobre a Invisto. Parece que a idade média das casas, né? O mercado eles chamam de single family homes. Né? A idade média das casas é de 43 anos. A idade média é de 43 anos e a vida útil das casas, na média, é de 50 anos. Porque são construídas com madeira, um negócio que depois chega uma hora que não vale mais a pena reformar. Certeza. Então, eles estão com um problemão lá, porque tem muita casa velha, e aí a Invisto chegou com essa tese, não, então compra, derruba, reconstrói e vende, tal. E gerou um fundo, o negócio está indo bem. E eu concordo, e com isso você pode ter uma oportunidade de ter uma supervalorização, que é outro ponto. Você está falando, a casa de $1 milhão. Mas imagina se eu comprei essa casa por $1 milhão, agora ela passa a valer $5 milhões, e aí, pum, morreu. Aí tem o State Tax. Imagina, 40% de 5 milhões. Aí você bota mais 10% de honorário de advogado americano, a própria justiça americana é cara, entendeu? A família geralmente fica muito desamparada nesses casos, entendeu? Então é bom fazer todos nós somos suscetíveis, né, Renato? Aqui, então, acho que é interessante a pessoa fazer um planejamento sucessório, entendeu? Entendi. Então, esse serviço que você está falando se chama, juridicamente falando, planejamento sucessório. Planejamento sucessório. É o State Planning que se chama, né? Nos Estados Unidos, né?
Eu gosto. Sabia que eu sou contador de formação, né? Mas eu prestei no vestibular, eu prestei direito. Ai, foi, né? Prestei lá atrás, eu pensei em ser advogado, mas eu gosto de falar assim, não, que palavra bonita, né? O que que isso quer, o que que isso quer dizer? Mas entendi. E quais mais? Você também falou sobre serviço de adoções, por exemplo, brasileiro ou brasileira mudou, casou com um americano, americana, quer adotar uma criança, tem um serviço disso também, não tem? A gente tem uma área lá, mas aí, Renato, foi mais a pedido de clientes nossos, entendeu? Que a gente começou a explorar essa área também de adoção internacional, entendeu? Tanto a adoção internacional de estrangeiros que querem adotar aqui no Brasil, como de brasileiros que querem adotar fora, tá certo? Essa é uma área que a gente... Inclusive, eu nem gosto de divulgar muito, porque é uma área muito, assim, melindrosa, entendeu? Você tem que ter muito cuidado, as autoridades estão sempre em cima. E a gente sempre segue estritamente o que a lei está determinando, entendeu? A gente tem alguns casos de adoção no Malawi ali, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, né? Que tem a própria Madonna adotou 3 crianças lá. Aqui o Bruno Galhaço, tem outros artistas que adotaram lá, entendeu? A gente oferece suporte jurídico desse processo, entendeu? Dentro do direito internacional privado existe esse serviço também que você pode oferecer. Entendi.